Gravando, né? Tá gravando. Então, a paz do Senhor a todos os irmãos, todo o Brasil, no mundo onde chegar esse vídeo. Paz do Senhor. Que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe o Brasil. Eu queria falar a respeito sobre um vídeo que eu vi uma vez, né? Um irmão comentando de que a Bíblia não é sagrada, onde em todas as nossas Bíblias evangélica, cristã, né, crente, né, protestante, está escrito Bíblia Sagrada, que nós temos como que um livro santo, né? E ele dizia que a Bíblia podia ser rasgada. Nós só rasgamos uma coisa a qual nós não vamos mais utilizar, né? Então, se ele diz que a Bíblia pode ser rasgada, o que é que acontece? Caso ele se atreva a rasgar a Bíblia, porque ele disse que a Bíblia não é sagrada, o que é sagrado são os escritos, né? Os primeiros escritos dos apóstolos, da onde surgiu a primeira Bíblia, aí sim são sagrados. Mas que a Bíblia, pelo fato de ser uma cópia, não é sagrado. Então o que acontece? Você fazendo isso, o que é que acontece? Você nunca mais, porque você não rasgou. Se você rasgar a Bíblia, o que é que acontece? A Bíblia é o livro, é um dos livros, ou é tido como o livro mais escrito, mais copiado do mundo. Mais de 1 bilhão de Bíblia já foi copiada, né? É o livro mais copiado do mundo, mais escrito do mundo, que tem mais tiragem, mais de 1 bilhão. Então, é como se ele pegar uma Bíblia e rasgar, é como se ele tivesse rasgado agora 1 bilhão de Bíblia. Ele nunca mais ele pode utilizar Bíblia nenhuma. Nunca mais. É como se você, por exemplo, você tivesse uma tarefa no colégio. O que é que eu rasgo? É aquilo que eu não vou utilizar mais. Então você rasgou. Você não disse que aquilo dali era inútil? Então você nunca mais vai usar aquilo dali. A pessoa, por exemplo, recebe uma carta, uma conta, um boleto que você já pagou, já tem 5 anos, 10 anos. Aquilo dali não vai te servir mais para nada. Você rasga e joga fora. Do mesmo jeito, se o indivíduo rasgar a Bíblia, significa que nunca mais ele pode se usar, tentar usar outra Bíblia. Ele rasgou aquela Bíblia ali para aparecer. Aí ele vai tentar nos acusar dizendo que os evangélicos, os cristãos, os crentes, né, são todo aquele que invoca o nome do Senhor Jesus, não são salvos. Sim, segundo o conceito dele, né, só quem invoca o nome de Yeshua, né? Então significa o quê? Que todas as Bíblias para ele não tem valor nenhum. Se ele rasgou uma, embora que ele tenha rasgado uma, é como se ele tivesse rasgado 1 bilhão de Bíblias. Significa que ele não pode utilizar nenhuma dessas Bíblias para tentar confrontar o que? Um evangelho. Às vezes a gente vê vídeo dele, ele tentando afrontar irmãos que são consagrados, né, que estão aí na mídia, não importa querer falar os nomes, né, mas tenta atingir um irmão aqui, um pastor aqui, um bispo ali, um apóstolo ali, e sempre ele
é o sabidão. Então é como se Deus tivesse escolhido só ele, só quem vai ser salvo é ele e aquele grupinho que segue a ele, que dá ouvido a ele. E o restante do mundo todinho, o restante do mundo todinho tá condenado. Rapaz, é brincadeira. Não é não? Quer dizer, tu levou a tua vida todinha invocando o nome do Senhor, se santificando, se esforçando para agradar a Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí vem um indivíduo que tenta desmanchar a Bíblia, dizer que eu posso ler a Bíblia, mas não posso tê-la como Bíblia sagrada, quer dizer, um livro sagrado. Só os que são sagrados são os livros que foram escritos pelos apóstolos, mas as cópias, que é a Bíblia, a cópia da Bíblia, que são o quê? Dos livros escritos pelos apóstolos. Então, só o que é sagrado para esse senhor, né? Porque eu não digo o nome. Irmão, por que tu não diz o nome dele? Porque ele também não glorifica o nome do meu Deus. Ele não merece ser digno de ser dito o nome dele. Entendeu? Ele não merece. O nome dele não merece ser nem pronunciado. Por quê? Porque ele desfaz do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se ele diz que a Bíblia não é um livro sagrado, se ele diz que ele pode rasgar a Bíblia, que não tem problema, o que é que acontece? Nunca mais, se ele rasgou alguma Bíblia, porque ele só faz dizer que o livro pode ser rasgado, mas eu nunca assisti um vídeo ele rasgando a Bíblia. Se ele rasgar a Bíblia, é como se ele tivesse rasgado 1 bilhão de Bíblia. Ele não pode se utilizar mais de Bíblia nenhuma para tentar o quê? Confrontar a minha fé. É questão de lógica. Ele tem que usar o quê? O raciocínio dele, a sabedoria dele, o conhecimento dele. Ou então os verdadeiros escritos, que foram os escritos dos apóstolos, e não as cópias que são as Bíblias sagradas, né? Como nós assim temos, que são as Bíblias sagradas, são os livros sagrados, a Bíblia sagrada. Então, toda vez que ele tentar afrontar a fé de um cristão, de um crente, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que ler os livros dos apóstolos, que às vezes ele fala, né, comentando, ele deve saber onde estão, né? Se na Grécia, se na Itália, ou se em Israel, né? Então ele só pode usar esses livros, que ele chama de sagrados, e que a Bíblia para ele é um livro comum. Não, a Bíblia não é um livro comum, como se fosse um livro de matemática, de história, de geografia. Não, a Bíblia para o cristão é o livro sagrado. Quando você abre a Bíblia, quando você lê a Bíblia, você está estudando a Bíblia. Deus vai estar ali falando com você. E se você se atrever a rasgar uma Bíblia, presta atenção no que eu estou te falando. Se você pegar e se atrever a rasgar uma Bíblia, é como se você tivesse rasgado 1 bilhão de Bíblia. Você não pode se utilizar de qualquer outra Bíblia. Você não pode se utilizar de outra Bíblia para querer dizer que um crente não é crente, que um cristão não é cristão, que nós somos enganadores. E às vezes ele fala dos pastores que são lobos, fica condenando. Quer dizer, ele está o quê? Satanás está usando este homem para quê? Para ele perseguir os santos. Parece até que tem sabedoria no que esse homem fala. Parece até que tem sabedoria, mas não tem.
Porque não tem o quê? Um firme fundamento, que é Cristo. Ele não defende o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É como se o evangelho chegou até hoje, aqui onde nós estamos, que a Bíblia diz, porque este evangelho será pregado até os confins da terra. Então o evangelho chegou até os confins da terra, né? O sinal de Cristo. Até os confins da terra o evangelho chegou, e quem trouxe o evangelho até os confins da terra foi o Satanás. Olha a cabeça do indivíduo desse. O que ele tenta propor para as pessoas. E os seguidores dele, né? Os seguidores dele confirmam e acreditam no que ele fala. No que ele fala. Ele fica tentando acabar com as igrejas, desvalorizar, né? Fica falando mal de todos os crentes, todos os cristãos, que nós não somos mais crente e cristão. Nós não vivemos a fé, nós não estamos agradando Jesus Cristo. O que nós estamos fazendo é só o quê? Arrecadando dinheiro, enrolando as pessoas para ganhar dinheiro. É só o que ele ensina. Que o crente, o que é que o crente sabe fazer? Enrolar as pessoas para ganhar dinheiro. E esse indivíduo, ele fica fazendo o quê? Tentando destruir o evangelho. Se você pega e diz que a Bíblia pode ser rasgada, você não pode de maneira nenhuma. Você diz que a Bíblia pode ser rasgada. Não sei se você já rasgou uma Bíblia. Mas se algum dia você pegou e rasgou uma Bíblia, você não pode se utilizar mais de Bíblia nenhuma. Você pode se utilizar de uma Bíblia se você for confessar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você for confessar o nome do Todo-Poderoso, então você pode se utilizar da Bíblia. Agora, se você quiser nos atingir, você não pode utilizar a Bíblia. Por quê? Você rasgou uma Bíblia, você disse que aquela Bíblia não é sagrada, ela pode ser rasgada. O que é que eu rasgo? Eu só rasgo aquilo que eu nunca mais vou utilizar. Eu só rasgo, o que é que eu faço? Eu só rasgo aquilo, nunca mais eu vou utilizar. Então o que é que acontece? Então automaticamente você não pode utilizar a Bíblia para atingir os crentes, para atingir os cristãos. Nunca mais você pode pegar e usar a Bíblia para pegar e se levantar e dizer, ó, essas pessoas aí, eles não são crentes, eles não são cristãos, não são os verdadeiros crentes, né? Eles não sofrem por causa do evangelho. E nós sabemos que dia a dia nós sofremos por causa do evangelho. Nós sofremos, nós passamos dificuldades, passamos apertos, às vezes somos perseguidos. E como os crentes são perseguidos, os crentes, os evangélicos, os cristãos, seja o rótulo que for que queiram dar, nós somos perseguidos por causa do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E era só esse recado que eu queria dar a esse irmão. Se você diz que a gente pode rasgar a Bíblia, que não é um livro que você é quem diz, que é um livro comum, que não é um livro sagrado, então você não pode usar a Bíblia. Você só pode usar a Bíblia se você o quê? Confessar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você só pode utilizar a Bíblia se você confessar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você não confessa o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aí o que é que acontece? Você não pode usar a Bíblia. Você não pode. Porque você diz que a Bíblia pode ser rasgada. No momento que você diz que a Bíblia pode ser rasgada, você rasgou 1 bilhão de Bíblia. Não sei se isso é difícil de entrar na sua cabeça, mas você disse que a Bíblia pode ser rasgada. E automaticamente você rasgou 1 bilhão. Você rasgou 1 bilhão de Bíblia.
automaticamente você não pode mais usar a sabedoria que tem na Bíblia, o conhecimento que tem na Bíblia, todo o entendimento que Deus passa para o cristão que está na Bíblia, você não pode utilizar. Quando você quiser tentar nos destruir, tentar falar mal dos pastores, dos bispos, dos apóstolos, dos evangélicos, dos cristãos, dos crentes, daqueles que pregam a palavra de Deus, que pregam o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você tem que defender com os teus conhecimentos, com os teus livros e todo o conhecimento que você adquiriu no dia a dia, mas não